Pai, nesta noite, ó Senhor meu Deus, nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor para te agradecer, para te louvar, bendizer o teu santo nome. Paizinho, nesta noite eu me coloco diante de ti como sendo o seu vaso. Que o Senhor possa, Espírito Santo, instruir-me de acordo com a vontade e o desejo do nosso Deus. Paizinho, que eu venha me diminuir neste altar, para que o Senhor seja elevado. Papai, que o Senhor possa tirar de mim todas as convicções, todos os achismos, tudo aquilo que eu venha falar de mim mesmo, para dar espaço único e exclusivo à tua palavra e à tua revelação. Eu peço ao Senhor nesta noite, Espírito Santo do meu Deus, que o Senhor possa se manifestar de forma abundante entre nós nesta noite. Paizinho, que aquilo que o Senhor descer como revelação neste púlpito, que o Senhor possa derramar porção dobrada sobre aqueles que nos escutam nesta noite. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações. Paizinho, que o Senhor venha tornar os nossos corações sensíveis à sua palavra e à sua revelação. Eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não saiamos daqui da forma que entramos, que nós possamos ter, a partir de amanhã, uma segunda-feira entregue à vontade plena do nosso Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nos dando direção, nos dando, Senhor, sensibilidade à tua palavra. É o que nós te pedimos, é o que nós te clamamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abram Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Peço a sua atenção completa neste dia. Eu peço que você possa abrir o seu coração, não para ouvir o que o Thales vai falar, mas para ouvir a revelação que veio do céu. Eu peço que você se atente a cada palavra aqui trazida, porque ela é um cuidado específico de Deus para com as nossas vidas. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Leiam junto comigo o verso 1. Leiam junto comigo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu inicio a minha palavra de hoje fazendo uma pergunta que o Espírito Santo de Deus me fez quando Ele me trouxe essa palavra. Você se considera um cristão? Quem se considera um cristão, levanta a mão. Não, mas ergue a mão de fato quem se considera um cristão.
Aquele que não levantou a mão não se considera cristão? Só para eu entender. Agora, aqueles que levantaram as mãos, eu faço uma pergunta: você se considera um cristão ou você é reconhecido em Cristo como sendo cristão? Você é um achismo? Você é uma convicção? Você é uma percepção? Ou você é verdadeiramente um cristão? Você vive como cristão? Você executa as suas funções, as suas responsabilidades, as suas obrigações diárias como sendo um cristão? Você é apenas uma consideração ou você é um reconhecimento no céu como sendo um cristão? A palavra que o Senhor tem para nos trazer hoje, ela é uma palavra reflexiva. Só sai daqui da forma que entrou quem quiser, porque o Espírito Santo de Deus vai nos trazer uma revelação profunda do coração de Deus. O grande problema da nossa geração é que nós vivemos uma geração considerada cristã, quando na verdade ela apenas tem o título de cristão, mas não vive como sendo um cristão. Saem de suas casas no domingo para vir ao culto ouvir uma palavra, ergue as mãos enquanto o louvor toca. Quando tem um profeta, aquele que revela, a igreja se enche de pessoas. O grande detalhe é que depois que saem daqui, não exerce absolutamente nada daquilo que escutou nas pregações. Não fazem absolutamente nada daquilo que foi ensinado, seja pelo pastor, seja pela pastora, seja por qualquer um que suba neste altar. O grande problema é que tem muitas pessoas que vêm ao culto e olham muito quem está no púlpito pregando, esquecendo que o compromisso de Deus não é com quem prega, o compromisso de Deus é com a igreja. Então, independentemente de quem quer que esteja aqui, por mais que tenha uma boa oratória, por mais que tenha uma boa revelação, por mais que tenha uma boa compreensão ou não da palavra, eu quero te dizer que independentemente, eu falo com a autoridade desta igreja, porque eu conheço o pastor e a pastora que nos coordena, que nos pastoreia. Eles não colocam ninguém nesse púlpito que não tenha compromisso integral com a palavra. O grande detalhe é que nós não entendemos uma passagem muito importante da Bíblia. Nós não entendemos o que João quis nos dizer em Apocalipse capítulo 3, verso 15. E eu peço que coloque para mim no telão. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno. És o quê? Morno. Não és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no
fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possais enxergar claramente. Você sabe quem é morno? Você sabe distinguir um crente morno? O crente morno é a nossa geração medíocre. É essa geração que nós temos o privilégio de transformá-la. É a geração que nós temos o privilégio de aquecê-la. Porque nós vivemos uma geração que, dado ouvido a Satanás, que implantou um método do inferno para parar a igreja, que é a neutralidade. Quem é neutro é morno. Quem é neutro é omisso. Quem é omisso não se movimenta em prol do propósito. E o grande problema é que nós vivemos uma geração morna, uma geração que colocou dentro de si, de alguma forma, pelo comodismo, pela conveniência, de que somente ter boas obras, não desejar o mal para o meu próximo, vir ao culto aos domingos, vir ao culto numa quinta-feira de mulher, é o suficiente para eu ser considerado quente na presença de Deus. Só que não percebem, não observam que estão na ponta da língua de Deus, na ponta da boca, a ponto de ser vomitados. Porque vivem uma vida de omissão, vivem uma vida de conveniência, conhecem a Deus, conhecem a Jesus, mas não se relacionam com Jesus. Escuta a voz, mas não obedece. Essa geração omissa, o qual eu e você fazemos parte, é o que tem levado a uma paralisação no mundo espiritual. Não precisa me responder e nem responder para o seu vizinho. Só faça uma autorreflexão. Eu vou te dar 30 segundos para pensar. Você está vivendo a vida que você quer ou você está vivendo a vida que Deus planejou para você? Não precisa me responder. Só faça uma reflexão. Você está vivendo aquilo que Deus desenhou e planejou para você? Dito no último domingo pela pastora Poliana, existe um livro no céu, escrito pelo dedo de Deus, sobre a sua vida. O grande problema é que nós, na nossa mediocridade, nós nas nossas omissões, nós intrometemos naquilo que Deus escreveu e acrescentamos por conta própria páginas dos nossos livros. O grande problema, o grande detalhe que eu quero te dizer, é que Deus se responsabiliza por aquilo que Ele escreveu, mas aquilo que você escreveu, quem é responsável por interpretar é você. Nós estamos vivendo um tempo aonde a omissão em todos os aspectos do mundo espiritual tem travado o mundo espiritual. Pessoas que estão lá fora
para poder receber uma palavra de ensino trazido pela sua boca, ainda não escutou, porque você não se movimenta. Nós nos acomodamos pelo conforto de vir aqui e apenas ouvir, mas pouco fazemos para dar continuidade no ID de Jesus. O cristão é aquele que não apenas crê em Cristo, mas aquele que vive igual a Cristo. Eu não posso ser considerado um cristão único e exclusivamente pelo título de fazer parte da igreja Unity Church. Eu preciso ser reconhecido como cristão pela minha autoridade, pela minha postura e pelas minhas obras. Deus não tem compromisso com quem é omisso. A palavra diz de forma muito clara em Apocalipse capítulo 13, verso 15. Deus não disse que vai mandar para o inferno quem é frio, e muito menos disse que o seu coração se transborda de alegria com quem é quente, mas Ele diz: aquele que é morno, este vomitar-te-ei. Presta atenção aqui no que eu vou te dizer agora. Eu quero te dizer uma coisa. Olha, eu nunca senti um peso tão forte sobre mim, sobre a minha vida, como eu sinto nesta noite em trazer essa palavra para a igreja. Eu preciso que você preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus prefere pegar o frio e transformá-lo em quente do que dar atenção para quem é morno. Eu vou te dizer de forma muito clara para não ter erro. Jesus pegou Saulo, perseguidor da igreja, matador, mas que tinha identidade. Ele era frio. Teve um encontro com ele e o tornou em um dos homens mais quentes da história. Mas não teve compromisso com Judas, que andou com ele durante 3 anos e meio e não aceitou a transformação apresentada por Cristo. Você pegou? Jesus pegou Paulo, frio, um cara matador, perseguidor da igreja, firmou um compromisso numa aliança, mas ele ignorou Judas, que foi escolhido por discípulo, ouviu as palavras, ouviu as pregações, ouviu os milagres, porém não recebeu transformação. Jesus prefere pegar o frio, aquele caído, mas que tem identidade, do que pegar o falso, mentiroso dentro da igreja, que se posiciona como crente, quando na verdade não passa de um crente morto, pronto para ser vomitado da boca de Deus. E como que eu detecto se eu estou morno, se eu estou frio ou se eu estou quente? De frio eu já excluo de cara todos que estão aqui, porque se estivesse frio não estava aqui. Reconheceria que aqui não é o ambiente para a gente permanecer frio. Estaria em qualquer canto, menos aqui dentro. Então de cara eu já nos excluo daquela casta de gente fria. Agora, como eu sei se eu estou quente ou se eu estou morno?
se eu estou relevando o pecado, se o pecado para mim, eu faço vista grossa dele, seja meu ou seja do meu próximo, e se eu não estou me movendo em prol do meu chamado. Duas características de quem é morno. Agora eu peço à igreja para me trazer apenas um nome de toda a história da Bíblia, um único nome de qualquer homem omisso e morno que foi usado por Deus. Só um. Só um. A omissão não gera movimentação no mundo espiritual, mas o posicionamento, este faz Deus enviar do céu o seu anjo Miguel para travar qualquer guerra na atmosfera do mundo espiritual, para entregar aquilo que ele te prometeu. A omissão, ela não gera movimentação no céu, mas tem um detalhe: eu não consigo nominar uma única pessoa que foi omissa e que teve algo extraordinário da parte de Deus, mas eu posso lhe dizer o nome de um homem que um dia foi quente, se tornou morno e que foi vomitado da boca de Deus. O nome desse cara era Eli. Eli não se tornou frio, porque é importante você entender que o frio não é vomitado da boca de Deus, porque esse tem identidade, esse está onde deve estar, no mundo. Esse não está brincando com as coisas santas de Deus. O grande problema do morno é que ele está com um pé no mundo e um pé na igreja. Então ele não vive nem com integridade o mundo e nem vive com integridade a igreja, as coisas de Deus. Eli se tornou morno, porque foi um homem que outrora era quente, começou a relevar o pecado dentro da sua casa. Ele que era um homem para poder sentenciar, ele então começou a ignorar e a relevar os pecados de dentro de sua casa. Sabe o que Deus fez? Deus vomitou ele e os dois filhos, Hófni e Finéias, e Eli morreram. E o que Deus fez? Gente, olha como isso é profundo. O grande problema do homem que é morno, ele está num ambiente que tem a presença de Deus, mas ele não consegue se relacionar com Deus. Ele está em um ambiente profético, mas ele não consegue viver a atmosfera profética, porque ele está aqui, mas o seu pensamento está lá fora. Ele está aqui, mas os seus desejos estão colocados lá fora. E o grande detalhe, quando eu estou numa geografia apropriada para ver o manifestar de Jesus Cristo, e eu o rejeito, eu sou muito pior do que aquele que está lá fora e que não veio ao encontro. Eu vou falar de novo, para não ter dúvida. Quando eu estou em uma geografia propícia para ouvir Cristo, para relacionar com Cristo e receber a transformação trazida por Cristo, eu sou muito pior diante dos olhos de Deus do que aquele que só está lá fora.
Eli se tornou esse cara. Um homem que se tornou morno em um ambiente santo. E sabe o que isso nos remete de reflexão? É que Deus, quando quis falar com alguém dentro da casa de Eli, Ele não procurou Eli, porque quando Cristo é ignorado, este também é ignorado por Deus. Quando Deus quis falar com alguém dentro da casa de Eli, Ele chamou por um nome, e foi Samuel. Muito cuidado, para você estar num ambiente propício para ouvir a voz de Deus, e ao invés de Jesus chamar pelo seu nome, chamar por outro, porque você está ignorando a presença de Deus. E quando nós ignoramos a presença de Deus, se torna algo extremamente perigoso. Porque eu quero trazer uma reflexão para a igreja, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Quem faz missões aqui, vai saber detalhar com mais riqueza de detalhe. Mas eu quero perguntar à igreja, por que tem uma grande parcela de pessoas que estão nessa nave e que não sentem absolutamente nada quando o louvor toca, quando a palavra é revelada, quando se entrega uma palavra, quando se entrega uma profecia? Porém, quando o evangelismo vai para a rua, no bar, apenas o único panfletinho entregue na mão de uma pessoa faz com que ela chore e entregue sua vida a Cristo. Faça essa reflexão. Você fica 2 horas de prazo escutando uma palavra. Você fica 2 horas de prazo dentro de um culto, ouvindo uma ministração, ouvindo um louvor, e você não sente absolutamente nada. Mas aí vai o corpo da igreja para a rua. Lá onde tem a promiscuidade, aonde tem o pecado, aonde tem uma verdadeira geleira. E lá não é preciso cantar louvor, não é preciso dar uma palavra forte de pregação, apenas entregue um único panfleto na mão de alguém, e você verá essa pessoa escorrer lágrimas nos seus olhos e voltar para sua casa. Por que isso acontece? Anota essa, para você não esquecer nunca mais na sua vida. Faz igual eu, anote aqui, ó. Eu já devo ter lido isso umas 10 vezes depois que Cristo me entregou. Anote. Jesus prefere se revelar a quem não o conhece do que se relacionar com quem o ignora. Eu acho que você não entendeu. Jesus prefere se apresentar para alguém que não o conhece do que se relacionar com o morno que o ignora. Está no ambiente, está no lugar, está ouvindo, mas está com os ouvidos tampados pela preocupação, pela soberba, pela ignorância, por qualquer motivo que seja. Isso é muito perigoso. Virmos para a casa de Deus, lugar propício para Deus nos chamar pelo nome, assim como Ele fez com Samuel, e sairmos daqui sem ouvir Deus mencionar o nosso nome. Se Ele não menciona seu nome aqui, dentro da Unity Church, aonde se tem tudo quanto é tipo de dificuldade, de adversidade, pensa mencionar o seu nome no céu, aonde é um ambiente santo. Não seja ignorado pelos céus. Não viva uma vida morna. Ou você tem uma identidade plena, vive frio, ou viva quente, mas não viva
uma vida morna. Não viva uma vida do amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu começo um propósito, amanhã eu começo um jejum. Amanhã. Não viva uma vida de mornidão. Se levante, mas para se mover para o propósito. Não se levante para ignorar a voz de Deus. Se levante para ouvir o que Deus tem para te dizer. E a palavra que eu tenho para te falar hoje é justamente essa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus já dizia isso. Em Colossenses diz de forma clara: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Nós estávamos mortos. Deus disse para Adão e Eva, Gênesis capítulo 2: coma de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comerdes, certamente morrerás. Deus não estava dizendo da morte natural, Deus estava dizendo da morte espiritual. Porque quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, automaticamente eles foram expulsos do jardim do Éden. Automaticamente eles foram expulsos da presença de Deus. Já não puderam mais se relacionar com Deus como foi o propósito inicial do Senhor. E eu preciso que você preste muita atenção nisso daqui. Muita atenção. Depois que Adão e Eva pecou, Deus se silenciou com o homem. O homem já não tinha mais acesso diário a Deus. As portas dos céus foram fechadas. Antes o que se subia, o que se descia de forma natural, a partir deste momento se travou. Por 400 anos Deus ficou sem mencionar uma única palavra para o seu povo. É preciso você fazer uma conta para você levar em consideração o significado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. 400 anos representa, dentro da nossa estimativa de vida hoje, 75 anos, significa 5 gerações. É você nascer e morrer sem ouvir Deus. É os seus pais terem nascido e morrido sem ouvir Deus. Seus avós terem nascido e morrido sem ouvir Deus. Seus tataravós terem nascido e morrido sem ouvir Deus. Isso representa 400 anos de silêncio de Deus. Uma coisa é você vir aqui para a igreja, Deus falar com você e você ignorar. Uma coisa é você orar e Deus não te responder. Uma coisa é você ter a presença diária de Jesus Cristo e ignorar essa presença diária. Agora, outra coisa é você buscar e ela não existir. Uma coisa é você orar. Uma coisa é Deus falar e você ignorar o que Ele fala. Outra coisa completamente diferente é você falar e a sua oração não subir no céu, porque as portas estão fechadas. 400 anos. Lembre do povo de Israel que foram tirados do Egito. 3 milhões de pessoas, sem contar homens e mulheres, sem contar mulheres e crianças. Nós não podemos julgar o povo de Israel, que quando Moisés subiu, ficou 40 dias no monte para escrever as tábuas do mandamento. Naquele momento já não mais se encontrava com aquele povo se desesperou e fizeram um bezerro de ouro. Não julgue-os. Uma coisa é você fazer o bezerro de ouro hoje, porque o acesso a Deus é livre, pelo sangue do Cordeiro.
Outra coisa é aquela geração que o único que ouvia a voz de Deus era Moisés. 3 milhões de pessoas, somente um ouvia a voz de Deus, e era Moisés. Por esse motivo houve desespero. Quando Moisés subiu e ficou 40 dias, eles disseram: vamos morrer aqui. Precisamos fazer um Deus o qual nós temos acesso. Eu acho que você não entendeu. Quando o povo chega a Arão e fala: faz o bezerro de ouro para a gente adorar, ele estava dizendo: nós precisamos de um Deus o qual nós temos acesso, porque o nosso acesso morreu. Moisés não está mais entre nós. Eu estou te dizendo, é desse relacionamento. Eu estou te dizendo da ira de Deus no primeiro milênio, quando ele ordena apenas Noé e sua família para se resguardar e mata toda a raça humana. Eu estou te dizendo, é desse tipo de morte. Nós estávamos mortos, porque uma vida sem a presença diária de Deus é um zumbi ambulante andando sobre a terra. Nós estávamos mortos. Por isso Colossenses vai dizer: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quando Jesus no terceiro dia ressuscita, e aí o véu se rasga de alto a baixo, ele está dizendo: olhe para os céus, porque novamente as portas estão abertas. Eu não estou pregando para ninguém, só pode. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu se rasga de alto a baixo. Eu vou ler Colossenses novamente para você pegar. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, no dia que Jesus ressuscitou, você ressuscitou com Cristo. Naquele dia, Deus abriu as portas dos céus. O que foi o primeiro ato da porta do céu aberta ao homem novamente? Qual foi o primeiro ato? Qual foi? Qual foi? O primeiro ato foi: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Naquele momento, se ajuntaram e começaram a orar, e o céu que estava aberto já tinha o livre acesso. E da mesma forma que a oração subiu, o Espírito Santo desceu. Vou falar de novo. Naquele dia se liberou do céu o acesso do homem para viver na terra, mas com o olhar para os céus. Se ressuscitado fostes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Todos que aqui estão já receberam Jesus como sendo o seu único e suficiente Salvador? Todos. Vou perguntar de novo, porque então vamos ter que fazer uma chamada aqui, porque parece que a igreja ninguém aceitou.
Todos que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador estão aqui. Nesse dia, você nasceu de novo. E Jesus vai dizer a Nicodemos: só é possível alcançar o reino de Deus se nascerdes de novo. E Nicodemos vai dizer: mas como é que eu posso voltar para o ventre de minha mãe? Jesus vai dizer: não estou dizendo desse nascimento, eu estou dizendo do nascimento das águas. É morrer para si e nascer para mim. Todos aqueles, todos que foram ressuscitados com Cristo, que reconheceram Cristo como sendo seu único e suficiente Salvador, este tem apenas uma missão: buscai as coisas lá do alto. Porque o dia que Jesus morreu, as portas dos céus se abriram. Estevão, primeiro mártir, inclusive Saulo estava lá apedrejando ele. A palavra vai dizer que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus, e os céus se abriram para ele. E ele vai dizer: eu vejo Deus, e assentado à direita, de pé, eu vejo meu Jesus. Não importa qual seja o tamanho da sua aflição, se você ressuscitou com Cristo, você não tem que olhar para a direita, você não tem que olhar para a esquerda, você não tem que olhar para trás, você não tem que olhar para baixo, você só tem um alvo: o céu. É lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Estou caminhando para o fim. Vem aqui, fica comigo aqui, que nós precisamos entender isso aqui de forma muito clara. Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, o céu abriu, a oração agora sobe e o Espírito Santo desce. Aquilo que foi, presta atenção no que eu vou te dizer. Adão e Eva nos deixou, porque nós somos herdeiros de Adão e Eva, porque nós somos filhos deles, né? O que eles nos deixou por herança? A morte. Adão e Eva vivos nos deixou por herança a morte. Mas aí vem Jesus Cristo de Nazaré, morrendo, te dar a vida. Quando Adão e Eva pecam contra Deus e as portas do jardim do Éden se fecham, era Deus dizendo para Adão e Eva: a partir de agora você não tem mais o meu relacionamento e nem a minha presença. Se vira. Mas quando Jesus Cristo de Nazaré morre, Deus abre dos céus as portas fechadas. Só que não existe mais jardim do Éden aonde a presença de Deus possa morar. E aí nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que nós nos tornamos o jardim de Deus, e aonde o Espírito Santo fará morada, é dentro de mim e dentro de você, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não existe mais jardim aonde a presença de Deus possa habitar.
mas existe o Thales, o Abel, o João, a Maria, o Antônio, o Pedro, existe todos nós, aonde o Espírito de Deus quer fazer morada. Então Jesus Cristo morre, Jesus Cristo ressuscita, e a palavra vai dizer: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E Jesus vai dizer para Nicodemos: não é possível viver no reino de Deus se você não nascer de novo. O que Jesus está dizendo? Olha, o seu passado eu pego e eu rasgo ele, e eis que te dou o livro novo. Eu acho que você não entendeu. É Jesus dizendo: o seu passado eu rasgo ele, e eis que te dou um livro novo. Só que junto do livro vem dois carimbos. Vem dois carimbos. E eu fiz questão de deixar fixado aqui para você não esquecer que quando você nasce em Cristo, que você abandona os seus pecados, que você reconhece Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador, que você é batizado nas águas, que você começa a se relacionar com Cristo, Ele te dá um livro novo. E junto com este livro, Ele te dá dois carimbos. Um está escrito coisas do alto, e o outro está escrito, um está escrito coisas do alto, céu. O outro está escrito coisas de baixo, inferno. E todos os dias da sua vida você tem a oportunidade de escrever um capítulo novo. O grande detalhe é que quando você vive aquilo que está escrito por Deus, a responsabilidade de viver é sua. O livro é dele, é escrito por ele, mas ele quer saber qual é o carimbo que você tem carimbado as páginas do seu livro. Se é o carimbo do inferno ou se é o carimbo do céu. O dinheiro que ele tem colocado nas suas mãos, você tem colocado o carimbo do céu ou tem colocado o carimbo do inferno? A sua família, a sua casa, você tem carimbado o carimbo do céu ou você tem carimbado o carimbo do inferno? O seu ministério, você tem carimbado o carimbo do céu ou você tem carimbado o carimbo do inferno? As suas atitudes, os seus pensamentos, você tem carimbado o carimbo do céu ou você tem carimbado o carimbo do inferno? Eu trouxe aqui, para encerrar, uma folha de Deus em branco. Tem nada escrito. Vou fazer uma dinâmica muito rápida. Pastor Roberto vai subir representando essa fileira. Manuel vai subir representando a fileira do meio. Fabrício vai subir representando a fileira da minha esquerda. Eu queria ter feito carimbo, mas final de semana não tem jeito. Então nós vamos simbolizar. Este é um carimbo. Este é um carimbo preto. O carimbo preto é o carimbo das coisas de baixo. Carimbo do inferno. E essa é uma caneta azul que simboliza o carimbo do céu. O carimbo das coisas do alto. Pastor Roberto representa a minha fileira do lado direito. Eu vou fazer uma pergunta, vocês me respondam. O que vocês responderam, o pastor Roberto está autorizado a escrever na folha em branco. Lembre-se que essa folha em branco é a representação da página do seu livro da vida. E o carimbo ali, o carimbo do céu ou o carimbo do inferno? Do céu ou do quem quer o céu? Levanta a mão. Quem quer que carimba com o carimbo do inferno? Levanta a mão. Pastor Roberto, escreve aqui, ó. Coisas do alto, céu.
Manuel, representando a fileira do meio. Quem quer que o Manuel, representando a fileira do meio, escreva carimbe aqui, carimbo do céu, coisas do alto, ou carimbo do inferno, coisas da terra. Carimbo do céu, quem quer? Levanta a mão. Amém. Escreve aí. Coisas do alto, céu. Fabrício representando agora a minha esquerda. Quem aqui quer que o Fabrício carimbe o carimbo das coisas do alto céu? Levanta as mãos. Amém. Escreve. Coisas do alto céu. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Vou fazer uma pergunta para a igreja. O que é mais importante, essa folha de papel ou a sua vida? Vou fazer a pergunta de novo. O que é mais importante, essa folha de papel ou a sua vida? E por que para fazer a escolha para a folha de papel você quis colocar as coisas do céu e para a sua vida você não faz uma reflexão sobre o que tem carimbado? Eu vou falar de novo. O papel eu vou pegar, vou rasgar aqui agora, ó. Tem valor nenhum. Agora a sua vida foi derramado um preço de sangue e que tem um valor escandaloso para Deus. A folha de papel você fez uma reflexão, mandou carimbar coisas do alto, mas na sua vida, no dia a dia, você carimba qualquer carimbo. Quem tem tatuagem aqui? Existe algum método para arrancar essa tatuagem do seu braço, Abel? Existe algum método para arrancar uma tatuagem do braço? Arrancar tinta? Mas não é algo que está acessível a todos. E também não é 100% garantido. Agora, tem um negocinho, um antídoto que é capaz de limpar toda a tinta do carimbo do inferno na sua vida. E esse antídoto se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vim aqui para te julgar. Eu não vim aqui para apontar o dedo para você. Eu vim aqui para te passar uma mensagem. Seja forte, porque Cristo venceu o mundo e você também irá vencer. Eu não estou te dizendo que amanhã você vai acordar e vai viver uma vida de mar de rosas. Você não sabe o quanto é difícil para mim, Thales Rafael Humberto Moura, ministrar esta palavra. Porque amanhã é segunda-feira para mim, tanto é para você. Amanhã são ossos do ofício para mim, tanto quanto é para você. Agora eu venho te falar uma coisa que Jesus colocou no meu coração, para te dizer: não importa qual seja o tamanho da sua dificuldade, persista, morra lutando, mas não morra morno. Rejeite ser morno, seja um cara, uma mulher ou um homem de bravura, que encara as adversidades, que encara o problema, que encara o pecado nos olhos. Por mais que você reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua limitação, reconheça o quão é difícil, quando você se posiciona, você tem a seu favor aquele que já venceu
o mundo. Se esta palavra tocou o seu coração e você quer mudar o seu posicionamento, seja aceitando a Cristo, seja reconciliando com Cristo, seja saindo da frieza para a quentura, ou seja, saindo da mornidão para a quentura, eu te peço, com a autoridade dada por Deus, através de Jesus Cristo, vem aqui na frente e vamos orar. Aleluia. Hoje é o dia. Jesus Cristo de Nazaré, Deus, Ele não trouxe essa palavra à toa. Durante todo o meu dia de hoje, eu fiquei angustiado. Sobre mim veio um peso muito grande, porque eu entendia o que Deus estava fazendo para o dia de hoje. Era Deus olhando do céu e dizendo: mesmo aqueles que estão no meio e que ignoram a minha voz, eis que hoje eu gritarei tão forte, mas tão forte, que por mais que queiram ignorar-me, será impossível. Eu não estou aqui dizendo para você que amanhã está tudo beleza não, tá? Eu estou te chamando para vir aqui, é para se posicionar diante de um exército que não se acovarda, para se posicionar diante de um Deus de guerra e de batalha, que já venceu tudo e todos a nosso favor. Não rejeite a oportunidade que você está tendo hoje. Não se trata de um mover a favor da Unity Church. Se trata de um mover a favor da sua vida. E hoje o Senhor quer limpar com o teu sangue carmesim todos os carimbos do inferno na sua vida. Hoje você sai daqui com as suas páginas renovadas e com o carimbo do céu carimbado no seu livro da vida. Hoje Deus te olha do céu e diz: eis que faço tudo novo. Vou chamar mais uma vez. E se você está sentindo Deus, não o ignore. Venha. Venha. Venha, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ai, Espírito Santo. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Ele te chama. E Ele te chama. Igreja, fique de pé. Fique de pé, fique de pé. Senhor meu Deus,
Pai, não fui eu, mas foi o Senhor. A igreja não é minha, a igreja é tua. A palavra não é minha, a palavra é tua. Eu apenas sou um servo teu, que tem lutado para andar em obediência. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da vida de cada um desses que se dispuseram a vir aqui na frente e entregar-te a ti. Espírito Santo do meu Deus, faça um mover diferente na vida desses que aqui estão. Esses que saíram dos seus lugares e vieram aqui na frente, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo que o Senhor é capaz de mudar, transformar as vidas. Eu te peço em nome de Jesus, traga renovo. Espírito Santo, eu te peço, apague todo o carimbo do inferno colocado em algum momento da vida. Papai, apague com o teu sangue carmesim, apague. Papai, apague, escreva uma nova história na vida de cada um que aqui está. Espírito Santo do meu Deus, traga renovo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço e eu te clamo nesta noite, traga renovo. Papai, traga renovo, em nome de Jesus.